Olá, galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente está iniciando mais uma aula de Física diretamente dos estúdios do canal Educação. Galerinha linda, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Vamos iniciar aqui mais uma aula, mais um dia de aulas aqui pelo canal Educação, né? Dando aquele bom dia especial para a galerinha de Santa Luz, que está conectada, está ligada com a gente aqui pelo IPTV. Galerinha que está presente aqui já deu aquele bom dia especial, tá? Deixa eu ver. Canto do Buriti também está aqui com a gente. Colônia do Gurgueia, Eliseu Martins, Hugo Napoleão, Prata, São Gonçalo, Santa Luz, são todos os polos que estão com a gente diretamente do IPTV. Estou vendo a galerinha também do YouTube, também está conectada aqui com a gente. Jaqueline, Larissa, Gabriel, André, todos conectados conosco aqui diretamente do YouTube. Galerinha linda, vamos começar aqui a nossa aula e hoje a gente vai finalizar esse tema de propagação de calor, né? Hoje a gente vai trabalhar com aplicações práticas, aplicações cotidianas desses conteúdos de propagação de calor. Continuando o tema da última aula, né? Da nossa aula de terça-feira. Na aula de terça-feira, a gente iniciou essas aplicações, ok? E a gente falou das aplicações envolvendo a condução e envolvendo a convecção. Professor, o que a gente trabalhou na convecção? A gente trabalhou o caso da geladeira, tá? O caso da geladeira é um caso de convecção. Nós trabalhamos também o caso do aquecedor e do ar-condicionado. Aquecedor e ar-condicionado também são exemplos, são situações de convecção. Trabalhamos a produção de brisas e ventos, não é isso? As brisas marítimas, as brisas terrestres, são casos de quê, professor? São casos de convecção também. Todos esses exemplos que eu falei estão envolvendo substâncias fluidas, líquidos e gases. Porém, quando envolve substâncias sólidas, eu já passo de exemplo como o aquecimento de uma panela ou o isolamento proporcionado por um isopor. Esses exemplos já estão na convecção, porque esses materiais são sólidos, certo? Para mudar a temperatura dessas substâncias, é necessário haver um contato direto, certo? Então, todas essas características são características que a gente leva para a condução, tá bom? Então, a gente vai continuar a partir da convecção, certo? Falando agora das aplicações práticas da irradiação. Irradiação é o último processo que a gente vai conversar, só falta ele para a gente citar quais são os exemplos no nosso cotidiano que estão associados a esse processo, tá bom? E aí o Alan dizendo que ainda não estão conectados pelo IPTV, né, Alan? Porém, vocês já estão presentes pelo YouTube, né? A Sheila, os alunos de São Gonçalo do Piauí. Sheila Maria está dizendo que os alunos estão ligados diretamente de São Gonçalo. Um forte abraço aí para todos de São Gonçalo. Prazer tê-los aqui com a gente, tá? Galerinha de Santa Luz, diretamente da escola Iraci Barros Pinto. Muito bem. E vamos que vamos, né, galerinha? Vamos iniciar aqui a nossa aula. O tema eu já havia dito para vocês, propagação de calor e o clima. E aí a gente vai estar trabalhando nesse exemplo de conteúdo, essas aplicações cotidianas que envolvem os processos de propagação de calor, né? Beleza?
E aí, jovenzinhos, vamos começar aqui a nossa aula de física do dia 25 de agosto. Continuando o nosso material da última aula, da aula de terça-feira, a gente vai iniciar aqui falando de radiação solar. Radiação solar. Jovenzinhos, radiação está associada ao processo de você emitir energia, tá? Então, quando o Sol ele emite energia para o nosso planeta, ele está irradiando essa energia, tá? Irradiando essa energia. Quando essa energia ela se transmite através de raios, certo? Através de raios, nós chamamos isso de radiação. Como assim raios, professor? Você pode representar essa transmissão de energia através de setinhas como essas na imagem. Então você está vendo que você tem setinhas que saem do Sol e vão até a Terra. Isso é um transporte de energia radiante, tá? Isso se dá como uma transmissão de energia de forma radiante. E o Sol, ele vai utilizar 3 formas de radiações, 3 radiações diferentes. Ele vai utilizar a radiação IV, que é a infravermelha, ele vai emitir essa radiação. Ele vai emitir a radiação UV e também vai emitir uma terceira radiação, que é a luz. Então, eu tenho essas 3 radiações sendo emitidas pelo Sol, tá? Porém, como nós estamos falando de calor, nós estamos falando de transmissão de energia térmica, a gente vai olhar apenas para uma delas. Nós vamos usar apenas a radiação infravermelha. Somente a radiação infravermelha é a radiação que está associada a calor, tá bom? Então, de todas essas radiações que o Sol emite, eu só quero que você olhe para as radiações infravermelhas, que elas estão associadas às ondas de calor ou radiações caloríficas. E aí eu deixo uma perguntinha para vocês. Professor, essa radiação solar que está relacionada ao calor, ela faz parte do processo da convecção, faz parte do processo da condução ou faz parte do processo da irradiação? Aí você tem que olhar para a característica do processo. Condução, mediante a contato. O Sol ele está em contato com a Terra? Não. Eles estão separados por uma certa distância. João Gabriel, tem fluido associado no processo? Tem fluidos associados no processo? Tem água? Tem ar associado ao processo? Não. Não tem. A energia é transmitida por meio de raios. E mais, eles estão a certa distância um do outro, né? E entre o Sol e a Terra existe vácuo, o vácuo do espaço. Se tem vácuo, se existe vácuo no processo, só um dos 3 processos possibilita a transmissão de energia através do vácuo. Esse processo é o processo da irradiação térmica. Tá bom? Irradiação térmica.
Então, anote, esse processo da radiação solar, do Sol emitir energia térmica para o nosso planeta, está associado ao processo de irradiação térmica. Beleza? Show de bola? Então, o Sol emite raios, transmite energia térmica para o nosso planeta por meio da radiação infravermelha. E aí o João Gabriel, ó, foi em cima, foi na mosca, acertou. A irradiação é o processo associado à transmissão de energia térmica através da radiação solar. Certo? Beleza, galerinha de Uruçuí? Aí o Gabriel fez uma pergunta. Professor, qual das 3 radiações é a mais perigosa para o ser humano? Uma dúvida aqui, né? Ó, Gabriel, dessas 3 que eu citei, a mais perigosa seria a ultravioleta, tá? Por quê? Porque ela é uma radiação de maior energia. E quanto maior for a energia da radiação, mais possibilidade ela possui de entrar no nosso corpo. Ela tem grande capacidade de entrar no nosso corpo, chamada de capacidade de penetração, tá? A infravermelha, os efeitos dela são apenas térmicos. Por exemplo, nós usamos infravermelho naqueles tratamentos fisiológicos, tratamentos musculares, de fisioterapia, tá? Então, esses tratamentos que a pessoa liga ali uma lâmpadazinha vermelha, são tratamentos relacionados à radiação infravermelha. Aquela lâmpada vermelha, além de emitir luz vermelha, ela emite radiação infravermelha. Por isso que o músculo, ele aquece. E aí o tratamento muscular está relacionado a isso, ao aquecimento do músculo, para produzir uma regeneração nele. A luz, ela só tem efeitos de sensibilizar a nossa visão. É através dela que nós conseguimos enxergar. É o único efeito que ela produz. Sensibiliza a visão. Nem aquecer a luz consegue. Tá? E aí o UV é uma radiação de maior penetração, maior energia, e está associada aí à danificação no nosso tecido. Eu posso danificar um tecido através do contato com ultravioleta. Tá bom? Por isso, muito cuidado ao ser exposto ao sol. Ok? Muito cuidado a essas exposições ao sol. Mesmo não sendo o maior raio, a maior radiação emitida pelo sol, mas mesmo assim a gente tem que ter o cuidado com essa radiação ultravioleta, tá? Sempre usar protetores, bloqueadores solares para se proteger. E aqui, jovens, nós temos outra aplicação do fenômeno da irradiação. Pode anotar aqui que esse fenômeno está associado à irradiação.
que é o fato do corpo ele ser um corpo negro ou um corpo espelhado. Um corpo negro, o que eu posso dizer desse objeto? Um corpo considerado negro é um corpo que ele consegue absorver grande quantidade de energia radiante que é emitida sobre ele. Tá bom? Então, superfícies mais escuras tendem a absorver mais energia que é emitida até elas. Tá? Aí você tem como, por exemplo, uma camiseta escura, uma camiseta preta. Quando você é exposto ao sol usando uma camiseta preta, a tendência é de você sentir um maior calor. Por quê? Porque superfícies escuras, elas tendem a absorver mais energia. A sua capacidade refletiva é bem pequena. Isso acontece não só com o calor, ela não absorve só calor, mas ela absorve luz também. Tá? Ela absorve energias de qualquer forma com mais facilidade, desde que essa energia seja emitida para a superfície dela, desde que essa energia seja emitida a ela. Então, você está aqui no Sol, o Sol irradia a energia dele para você, e aí essa energia é totalmente absorvida. Ela não sofre reflexão, ela não bate e volta. Ela fica absorvida, fica concentrada naquela superfície escura. Tá? É o oposto, viu, Gabriel? É quando usamos roupas escuras que sentimos grande quantidade de calor. Tá bom? Porque as roupas escuras, elas tendem a absorver mais energia do que refletir. Certo? Já um espelho ideal, ou corpo espelhado, é um corpo que reflete a energia que incide nele. Por exemplo, uma superfície de alumínio. Ela vai receber certa quantidade de calor, certa quantidade de energia, porém, ela vai refletir com mais facilidade. Ela absorve uma parte, mas também reflete boa parte dessa energia. Diferente do corpo negro que absorve totalmente. Tá? Então, por exemplo, se você tem um corpo espelhado, né, um objeto espelhado, esse objeto ele tem a tendência de refletir mais. Por isso que as pessoas colocam fumê nos veículos, né? O fumê, mesmo sendo
escuro, que ele é escuro por um motivo também. Mas ele, além de ser um corpo negro, ele é um corpo espelhado também. Ele reflete a energia que irradia nele. Como ele reflete, por refletir, a tendência é que o calor ele não entre com tanta facilidade dentro do veículo. E aí você pode sentir melhor o funcionamento do ar-condicionado do carro, né? Então o fumê, mesmo sendo uma superfície escura, é uma superfície espelhada. Agora, uma superfície escura, mas sendo fosca, ou seja, que não produz reflexo, ela vai absorver totalmente. Tá bom? Deu para entender, galerinha? Aí, eu quero dizer o seguinte para vocês. O corpo negro, ele tem uma grande tendência. Ele tem uma tendência de aquecer mais rápido e resfriar mais rápido. Aquecer mais rápido e resfriar mais rápido. Perfeito. Já o espelho ideal, ele tem a tendência de aquecer devagar e resfriar devagar. Certo? Professor, como assim? Me explique. Ó, existe uma situação que é bem comum em questões, inclusive do Enem, já aconteceu, de pegar e colocar um objeto escuro de um lado, um objeto claro do outro. Pode abrir aqui para mim, Flavioto? A tela? Obrigado, meu amigo. Então, lá na questão tem assim, situação. Colocar um objeto escuro de um lado, colocar um objeto claro do outro. E entre esses dois objetos, você coloca uma lâmpada incandescente, aquela que produz luzinha amarela. E aí a pessoa diz o seguinte: inicialmente, os dois objetos estão na mesma temperatura ambiente. A primeira situação é ligar a lâmpada. A pessoa liga a lâmpada e essa lâmpada ela é uma fonte de calor. O que vai acontecer? Eu tenho de um lado uma superfície escura e de outro lado uma superfície espelhada. A superfície escura ela vai aquecer mais rápido que a espelhada. Beleza? Ela absorve mais do que a espelhada. Como a espelhada reflete, o calor vem, incide nela e volta.
vai, incide nela e volta. Então, o processo de aquecer essa superfície espelhada é mais demorado, porque só um pouquinho de calor fica absorvido. A maioria volta. Já na superfície escura, o calor vem e fica. Vem mais calor e fica. Então, a facilidade de aquecer essa substância é maior. Depois de um tempo, a pessoa desliga a lâmpada. Ela para de aquecer os dois materiais. E aí o que acontece, professor? Essa superfície escura, ela também tem uma tendência maior de perder calor do que a superfície espelhada. Então ela vai resfriar mais rápido do que a superfície espelhada. Tá bom? Então isso vai para essa situação que eu falei, né? A superfície espelhada, ela aquece mais rápido e resfria mais rápido. Perdão, a superfície escura, ela aquece mais rápido e resfria mais rápido. Já a superfície espelhada, ela aquece devagar e resfria devagar. Ok? Então, sempre você vai ter essa situação. Superfície escura aquece rápido e resfria rápido. Superfície espelhada aquece devagar e resfria devagar. Certinho, né, Uruçuí? Maria da Guia. Deliane acompanhando os nossos alunos. Está diretamente de onde, professora? Professora mediadora Deliane Santos. Jovens, deu para entender, galerinha? Essa questão do corpo negro e o espelho ideal. E aí, Gabriel, se fosse uma superfície espelhada, aconteceria isso, né? De aquecer devagar e resfriar devagar. Se for uma superfície opaca, aí já se assemelha um pouco mais ao corpo negro. Tá? Se for uma superfície opaca, já se assemelha ao corpo negro. Tem a maior capacidade de absorver. Tá? Outra situação que faz parte do processo de irradiação é o famoso efeito estufa. O efeito estufa é outro fenômeno associado ao processo de irradiação. Professor, é aquele mesmo efeito estufa que a gente estuda na geografia? É. Esse efeito estufa, jovens, ele é um efeito natural. É uma condição natural do nosso planeta. Quando você nasceu, o efeito estufa já existia. É uma condiçãozinha natural. E esse fenômeno do efeito estufa é um fenômeno que mantém a temperatura média do nosso planeta. Essa temperatura adequada para a vida. Certo? Perguntinha aí da galerinha de Jacobina. Por gentileza, quais cores absorvem mais energia? As claras ou as escuras? As escuras, certo? As escuras.
superfícies mais escuras, elas tendem a absorver mais energia. Já superfícies mais claras ou superfícies espelhadas, elas tendem a absorver menos energia, tá? Certos meus anjos de Jacobina, participando aí diretamente do nosso IPTV. Certinho? E aí, voltando aqui para o nosso efeito estufa, como eu estava falando para vocês, é uma condição natural que serve para adequar a temperatura do nosso planeta, mantendo ela numa temperatura que possibilita a vida, certo? Que deixa a vida acontecer, deixa a existir vida no nosso planeta. E esse fenômeno, ele acontece devido à presença de gases na nossa atmosfera. Esses gases são o dióxido de carbono, o óxido nitroso, metano, água e entre outros. Mas esses que eu citei aqui, o CO2, o N2O, o CH4, o H2O, na forma de vapor, são os principais associados a esse processo. Esses gases, eles formam uma camada gasosa que envolve o nosso planeta. Ok? Essa camada gasosa, eu quero que você preste muita atenção. Preste muita atenção. Essa camada gasosa, ela é uma camada que por fora, ela é transparente. Por fora, ela é transparente. E por dentro, ela é translúcida. Transparente por fora e por dentro ela é translúcida. Professor, o que quer dizer cada uma dessas palavras? Transparente quer dizer que toda luz, toda energia na forma de raios pode entrar com facilidade. Imagina um vidro de uma janela. Imagina um vidro de uma janela. Esse vidro sendo um vidro transparente. Você pode ver o que está acontecendo fora da casa. E quem está fora da casa pode ver o que está acontecendo dentro da casa. Porque essa janela possui vidro transparente. Então a luz pode entrar, calor pode entrar com muita facilidade. Agora, por que o lado de dentro é translúcido?
Porque meios translúcidos, você já não tem a mesma característica do transparente. Entra ou sai menos luz, entra ou sai menos calor. É o caso de um vidro fosco. De um vidro de banheiro. Aquele vidro de banheiro que ele é cheio de granulados, né? Tem uma pessoa tomando um banho, por exemplo, e aí você não consegue ver qual é a pessoa. Você só consegue ver a sombra da pessoa, né? As feições da pessoa. Esse vidro ele não permite ver quem é a pessoa. Então, nesse caso, seria um meio translúcido. Você tem, por exemplo, o fumê de um veículo. Fumê 50%. Ele possibilita que parte da luz, parte do calor possa entrar. Se for um vidro de série, você acabou de comprar um carro, ele não tem nenhum fumê. Aquele vidro que vem neles é um vidro transparente. Toda a luz, todo o calor consegue entrar dentro do veículo. Tá bom? Então, o transparente, ele possibilita que parte da luz entre. O translúcido eu já não tenho essa possibilidade. Transparente, na verdade, toda a luz entra e o translúcido parte dela só. E aí é isso que acontece no efeito estufa, tá, jovens? No efeito estufa, você tem a parte de fora da nossa camada gasosa sendo transparente e possibilita a entrada de toda a luz, de todo o calor que vem do Sol. Toda a luz, todo o calor que vem do Sol. Porém, o meio translúcido vai impedir que parte desse calor saia dessa camada gasosa. Esse aqui entrou, ele vai conseguir sair. Esse segundo aqui entrou, ele já vai ser bloqueado. Ele vai permanecer na camada gasosa. Esse terceiro entrou, ele também vai ser bloqueado. Ele já vai permanecer na camada gasosa. Então você está percebendo o quê? Que uma parte vai conseguir ficar acumulada no nosso planeta e outra parte vai conseguir sair da camada gasosa. Por quê? Porque o meio translúcido, ele impede que parte da energia consiga passar, voltando para o espaço. Uma parte passa, consegue sair da camada gasosa do nosso planeta, porém, uma outra parte fica acumulada aqui. E é essa parte que fica acumulada é que vai conseguir manter a temperatura média do nosso planeta. Então, recapitulando, meio transparente, que é o lado de fora da camada gasosa, permite a entrada de calor.
meio translúcido, que é a parte interna da camada, não permite a passagem total do calor. Parte desse calor é acumulado, permanece no nosso planeta, e uma outra parte consegue sair voltando para o espaço. Uma pequena parcela dessa quantidade de calor. A parcela que ficou é o que vai permitir manter a temperatura média do nosso planeta, né? Show de bola? Professor, e por que o pessoal fala tanto de efeito estufa? É porque nós temos uma situação de intensificação desse fenômeno. Esse fenômeno ele está se tornando mais intenso a cada dia. Professor, mas isso não é bom, não? Não. Sabe por quê? Porque ao invés da parte interna se tornar um meio translúcido, quando eu intensifico esse fenômeno, a parte interna ela se torna um meio opaco. O que é um meio opaco? É um meio que nada passa por ele. Nem luz, nem calor. Por exemplo, uma parede. Uma parede é um meio opaco. Chega uma visita na tua casa e tu estás dentro do quarto. Você só consegue ouvir as vozes das pessoas conversando na sala. Você não sabe quem é. Por quê? Porque a luz que possibilita ver quem é a pessoa não consegue passar pela parede do teu quarto. E aí você não consegue ver quem é a pessoa. A mesma coisa vai acontecer com o calor. O calor, ele vai conseguir entrar pela camada, já que o meio de fora é transparente. Porém, como eu tenho esse efeito mais intensificado, de maior intensidade agora, o lado de dentro já não seria mais translúcido. O lado de dentro se torna opaco. E aí o que acontece, professor? Todos os raios que entraram vão ficar acumulados dentro dessa camada gasosa. E aí, qual a consequência, professor? Se você não tem mais a saída de parte do calor, todo o calor fica acumulado, toda a energia térmica fica acumulada, então, jovenzinhos, eu tenho um aumento da temperatura média do nosso planeta. Então, por isso que a temperatura do nosso planeta vem aumentando a cada dia. Perfeito? Professor, e eu tenho esse efeito mais intenso por quê? Porque eu tenho aumentado a produção desses gases que compõem o efeito estufa. Dióxido de carbono, metano. E esses gases, em maior quantidade, vão acabar deixando mais grossa a nossa camada. E aí, internamente, ela se torna opaca, impossibilitando que o calor venha a ir para o meio externo. Jovens, último processo que eu queria falar com vocês seria a garrafa térmica. O último tópico que a gente vai comentar hoje é a garrafa térmica. A garrafa térmica,
ela é um dispositivo usado para manter inalterada a temperatura do conteúdo interno dela. Então, se eu boto um líquido gelado, ela tende a manter ele frio por mais tempo. Se eu coloco internamente a ela um líquido quente, ele tende a permanecer com a sua temperatura quente por mais tempo. Não quer dizer que vai ser para sempre. Não existe uma garrafa térmica perfeita. Mas vai manter pelo menos por mais tempo. E essa garrafa térmica, ela tem 3 estruturas importantes que a gente precisa levar em consideração. Eu preciso levar em consideração a sua parte externa, da tampa, da sua carcaça externa. Tenho que levar em consideração que dentro dessa garrafa térmica, onde fica o líquido que eu coloco, existe parede espelhada e entre o local onde o líquido fica e o meio externo, existe vácuo, existe uma separação entre essas superfícies que eu coloco vácuo, que eu retiro qualquer ar que existe nessa superfície. E aí, galerinha, você vai ter processos que vão ser evitados em decorrência da existência dessas superfícies. A tampa, por exemplo, ela vai evitar o processo da condução. Já que a tampa é feita de borracha, por exemplo. E é um material isolante. As paredes espelhadas, elas vão refletir a energia. Então, elas vão evitar o processo de irradiação. Já que elas vão refletir a energia que incide nessa superfície. E o vácuo, já que eu não tenho meio material nessa região, eu vou evitar os 2 processos com C. Eu vou evitar a condução e vou evitar a convecção. São 2 processos que não podem acontecer no vácuo. Certo, jovens? Então, por isso que essa garrafa térmica, ela consegue manter por mais tempo os objetos com as suas temperaturas originais. Se estava quente, permanece quente por mais tempo. Se estava frio, vai permanecer frio também por mais tempo. Certo, jovens? Galerinha, a gente vai ficando por aqui no nosso horário de hoje. Próxima semana, a gente vai trabalhar exercícios apenas, envolvendo todas essas temáticas que eu trabalhei hoje. Agradeço demais a presença de todos, agradeço demais a participação de toda a galerinha que estava com a gente. E a gente vai ficando por aqui. Certo, jovens? Até a próxima. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau.